E aí, pessoal, que o Elias, estamos de volta aí para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a sociedade do engenho, né? Então, na aula passada a gente comentou sobre os senhores, né? Os senhores de engenho, né? O que eles representavam dentro dessa sociedade. Falando também sobre os lavradores, né? Os diferentes tipos de lavradores. Falando também sobre os trabalhadores livres do engenho, né? E aí é importante lembrar novamente que a sociedade do engenho, né, essa comunidade que se forma ali dentro desses engenhos, ela também é o reflexo daquela sociedade colonial lá do século XVI, do século XVII. Então hoje, né, a gente vai falar especificamente dos africanos, né, escravizados, que foram amplamente utilizados na produção do açúcar no Brasil, né? E aí entender, né, o porquê, né, da escolha desses africanos, bem como um pouco sobre a situação de vida, né? A gente vai ter outros momentos para comentar mais ainda sobre essa situação, mas aqui fazer uma breve introdução para a gente entender o que era, né? Como é que funcionava a vida, né? As condições de vida e trabalho desses negros escravizados, tá? Então, pessoal, novamente, né, recomendo que façam a leitura, façam as anotações das aulas e também do livro, né? Nas aulas, geralmente, eu já falei que eu trago coisas que não estão no livro, então é importante fazer essa né, anotação para complementar, ajuda muito na hora de resolver os TDs, tá? E as dúvidas nunca deixar para depois. Manda para mim lá no Google Class que aí eu vou responder o quanto antes, né? Para poder a gente seguir tranquilo. Então, vamos lá para a gente poder começar a falar aqui. Então, pessoal, a a sociedade do engenho ela era muito hierarquizada, né? E sem dúvida a maior parte, né? O maior contingente de mão de obra, o maior contingente de trabalhadores estava entre os escravizados, né? Que era quem compunha a maior parte da força de trabalho desses engenhos. E aí aqui levantam-se algumas questões, né? Então, por que é, a utilização do africano, né, escravizado nas lavouras, né? E aí você vai ter várias explicações, né, para entender por que esses africanos passaram a ser usados em larga escala, né, dentro de todo o processo da colonização no Brasil. Né? Então, e mesmo após a colonização também, né, permaneceram sendo a principal mão de obra utilizada na produção econômica brasileira, seja qual fosse o ramo, tanto no açúcar, como no ouro, como no café, no algodão. Basicamente, o Brasil, de maneira geral, utilizou, explorou com bastante ênfase a mão de obra escravizada. E aí você vai ter, primeiro, né, entre os fatores que fizeram, que possibilitaram isso, você vai ter a dificuldade na escravização dos indígenas. Quer dizer que os indígenas não eram escravizados? Não, tá? Os indígenas eles viviam num constante conflito, né? Primeiro porque, teoricamente, esses indígenas não poderiam ser escravizados, deveriam ser catequizados, mas essa catequização se dava no âmbito dos aldeamentos. E é aí que surge um problema, né? Assim, apesar de não se permitir oficialmente a escravidão do indígena, o indígena ele também trabalhava, muitas vezes até mesmo em situações próximas, não iguais, mas próximas, né, àquelas dos negros escravizados. Então, os indígenas oficialmente não poderiam ser escravizados. Eles eram capturados, catequizados, mas isso ficava a cargo dos padres jesuítas dentro dos aldeamentos. O que ocorria era que em alguns locais você vai ter a utilização dessa mão de obra indígena, né, que estava ali nesses aldeamentos, em outros trabalhos, né, como o empréstimo feito pelos jesuítas, né, os jesuítas emprestavam, mas o fato é que a escravidão desses indígenas ela era bem dificultada porque a coroa se submetia, né, à vontade da igreja, né, e a igreja, o direcionamento da igreja era de que o indígena ele fosse catequizado, né, convertido ao cristianismo, em vez de ser escravizado. Claro que muitas vezes essa questão de ser escravizado ou ser catequizado, né, era uma questão de, vamos dizer assim, de justificativa, né? Então lembra lá do que eu falei anteriormente, quando surge a ideia de guerra justa, né, o indígena que resistia
a catequese, ele sim poderia ser escravizado. Então, aqueles indígenas que se revoltavam, que se rebelavam e não se submetiam a catequese, aí esses sim podiam ser escravizados. O fato é que você vai ter uma parcela muito pequena de indígenas, né, sendo escravizados propriamente ditos, né, ainda que muitos tenham realizado vários tipos de trabalho compulsório. Mas a escravidão e comércio, né, de fato, como ocorreu com os negros africanos, não vai acontecer em grande escala com os indígenas na América Portuguesa. Isso aqui é uma coisa muito importante entender. Tá? Porque quando a gente lembra lá da América Espanhola, você vai ter sim na América Espanhola um processo bem intenso de exploração da mão de obra indígena. Outro fator, né, que vai favorecer a utilização dessa mão de obra de negros escravizados é o alto lucro do tráfico negreiro. Né? Os portugueses, né, e a coroa portuguesa, e, enfim, particulares portugueses, lucravam muito. Né? O tráfico negreiro ele promoveu o enriquecimento de muitos desses traficantes, desses comerciantes de de negros, né, escravizados. Então, para a coroa não era vamos dizer assim, uma atividade que deixa eu passar aí. Então, para a coroa, né, não, nem para a coroa nem para esses particulares era viável, para eles, né, não era viável o fim desse tráfico negreiro. Então, na verdade, esse tráfico vai enriquecer muito, né, a coroa portuguesa, vai enriquecer bastante diversos comerciantes. Então, esse é um dos fatores, inclusive, pelo qual a escravidão ela permaneceu por quase 400 anos. Né? Então, até o finalzinho do século XIX, você ainda tinha a escravidão no Brasil. Tá? Então, quer dizer, a dificuldade na escravidão indígena e o alto lucro, né? Era um comércio considerado extremamente rentável, não é à toa que você vai ter pessoas de todo tipo aí tentando, né, entrar nesse processo do tráfico de escravizados, fez com que o Brasil fosse, né, um dos principais importadores dessa mão de obra. Né? Então, quer dizer, aqui no Brasil, o negro africano ele vai ser amplamente utilizado, né, como mão de obra nas lavouras de cana. Aqui eu estou falando da cana porque a gente está falando do século XVI e do XVII, aí a cana ali ela vai ter um papel central. Mas como eu já falei anteriormente, você vai ter a utilização dessa mão de obra até o final do século XIX, e isso nos mais diversos tipos de produção. Então, a cana, o ouro, o café, o algodão, né? A extração de outros, enfim, outros materiais, recursos e tudo mais. Então, o Brasil foi muito utilizado durante o processo de colonização do Brasil, a mão de obra de origem africana. Basicamente, eles realizavam todo tipo de atividade, geralmente atividades de, vamos dizer assim, de apelo físico, né? Então, geralmente, atividades mais manuais, mais pesadas, né? Marceneiro, era barqueiro, ferreiro, pedreiro, enfim, né? Eles cultivavam a lavoura, faziam colheita, enfim, carregavam mercadorias, realizavam diversas atividades, muitas dessas, né, que eram consideradas atividades, vamos dizer assim, não especializadas. Né? Então, aquelas que exigiam um conhecimento técnico mais efetivo, geralmente era realizado, né, por aquela mão de obra livre que era contratada pelos senhores de engenho. Mas na maior parte da atividade manual, física, era realizado por esses negros. No engenho, né, na construção, no conjunto das construções, os escravizados eles se estabeleciam na região da senzala. A senzala geralmente ela era construída pelo senhor ou poderia ser construída, né, pelos próprios escravizados. Geralmente era um local bem pequeno, assim, no sentido de apertado, né, principalmente porque comportava muitas vezes uma grande quantidade de escravizados. Então, assim, era bem difícil, né? As condições de higiene eram bem precárias, muitas vezes não tinha ventilação, às vezes tinha um teto mais baixo, ficavam ali muitas pessoas amontoadas, né? Muitas vezes não tinham espaço para realizar as suas necessidades básicas, então acabava que tudo acontecia, né, dentro do espaço da senzala, então eram condições bem difíceis, né, de habitar por conta de todas essas questões. Né? E claro, né, dentro da mentalidade que a gente está pensando lá no século XVI e XVII, o senhor ele não se preocupava realmente
com essas questões, né? Infelizmente, você vai ter um processo extremamente, vamos dizer assim, né, cruel, no sentido de que esses negros eles eram colocados lá dentro, né, e aí era sobrevivesse o mais forte, né, literalmente, porque muitas vezes eles pereciam, né, para as doenças, né, porque conviviam ali com animais, né, rato, morcego, então você vai ter doenças, vai ter a questão da falta de alimentação, porque a alimentação era bem precária, né, já que ela era bastante controlada e em, condições, em porções realmente bem limitadas. Os castigos físicos constantes, né, as jornadas de trabalho exaustivas, né, que eram longas, então tudo isso vai fazer com que as condições de vida e habitação ali, né, dentro dessas senzalas elas fossem terríveis. Né? E o caso dos negros escravos, você tem uma vida, né, muito marcada por essa violência. Né? Por quê? Porque você vai ter uma série de situações em que a violência sobre esses negros ela vai ser expressa de diversas formas. Então, desde o momento que ele é retirado lá da sua terra natal, então o processo de escravidão, né, ele era um processo bem complexo, porque ele vinha, né, você tinha lá na África, eles eram capturados, né, os negros eram capturados, feitos prisioneiros, comercializados e transportados para, enfim, para a América, né, porque não foi só o Brasil que utilizou a mão de obra escravizada, mas vinha para a América. Você vai ter um volume gigantesco de africanos que vieram para a América, né? Trazidos forçadamente. Então a violência começa aí, né? Então, com as guerras, né, entre tribos que se aliavam aos comerciantes e eram financiadas, então recebiam armas, recebiam várias coisas. E aí fomentava-se a guerra entre essas tribos, muitas vezes. Desde o momento que ele é capturado, ele é comercializado, né, literalmente como uma mercadoria. Então, não havia preocupação nenhuma, né, por parte desses comerciantes com as condições da viagem ou com as condições de vida, de sobrevivência desses cativos. E eles estavam ali a todo momento, né, marcados por esse processo. O translado, né, quer dizer, a travessia, né, do Atlântico nos navios negreiros era cruel em diversos aspectos, né, os porões extremamente sujos, lotados, espaços realmente insalubres, difíceis de respirar, sem uma boa alimentação, muitas vezes sem uma água adequada para o consumo. Então, isso tudo marca essa violência. Quando chega, muitas vezes, você vai ter a separação, né, de famílias, já que muitas vezes, quando esses navios vinham, né, então comercializavam um aqui, outro lá no Caribe e outro nos Estados Unidos. Então isso fazia com que famílias elas simplesmente se separassem de forma que não se encontrariam jamais ou dificilmente se encontrariam novamente. Então é um processo muito, muito violento. Os castigos físicos eles eram constantes, aí, como eu falei, desde quando ele era capturado lá na África até durante o processo da própria enfim, do cotidiano, né, do próprio dia a dia desses escravizados. Por quê? Porque qualquer falta, qualquer erro ou muitas vezes nem isso era punido com castigos físicos, né? Então qualquer tipo de resistência à autoridade, tudo isso era punido com castigos físicos, né? A chicote, né? A chicotada, né? Que eram os mais comuns, né? Mas você vai ter várias formas de torturas, né? Que eram utilizadas contra esses negros escravizados que resistiam, né? De alguma forma a essas condições, essas condições que eram impostas a eles, né? Os trabalhos, né? Os trabalhos extremamente pesados, né? Você vai ter vários tipos de trabalho, carregar, por exemplo, a cana, né? O açúcar, né? Enfim, né? Vários trabalhos. E aqui, se a gente pensar na cana de açúcar, né? Você vai ter cortar a colheita da cana, né? Para tirar tudo,
carregar essa cana de um lado para outro, carregar as sacas de açúcar de um lado para outro. Então tudo isso eram trabalhos bem pesados. Em outras situações, como é o caso, por exemplo, quando a gente for ver a situação do escravizado nas minas, por exemplo, nas minas de ouro, aqui você vai ter um trabalho extremamente insalubre, né? Já que eles entravam em contato com todo tipo de substância embaixo da terra, problemas respiratórios, contato com mercúrio, que é altamente tóxico. Então são muitas questões que vão colocar esse negro escravizado numa situação muito difícil. Né? Alimentação precária, né, como eu já havia falado, então uma alimentação que muitas vezes era muito pobre, né, comparada a toda a necessidade energética que essas pessoas precisavam, né, já que realizavam trabalhos extremamente pesados. Então isso acabava fazendo com que a, a vida, a saúde, né, ficasse muito comprometida. Né? Então, assim, você trabalhar constantemente, jornadas extensivas, trabalho muito pesado, com uma alimentação muito pobre, muitas vezes em ambientes insalubres, tudo isso contribuía para que a mortalidade entre os africanos fosse muito alta. Né? Então, muitos morreram ao longo desse processo, né? Porque, como eu falei, a violência em vários aspectos aí, né? A violência em quase todos esses aspectos. Então, quer dizer, era uma condição muito difícil. E é essa a maior parte dessa mão de obra que era utilizada. A escravidão ela foi um negócio extremamente desumano, né? Desumano na mesma medida em que foi muito lucrativo, né, para a coroa. Então, por isso se manteve por tanto tempo. Né? Então, quer dizer, a situação desses negros escravizados ela era muito difícil. Quer dizer que eles não produziram nenhum tipo de resistência, simplesmente aceitaram a escravidão? Não. Né? Mesmo com todas essas questões, mesmo com todos esses problemas, essas dificuldades, essa violência toda, muitos vão resistir de diversas formas. A gente vai ter uma aula especificamente só sobre resistência, né, à escravidão, como esses negros eles conseguiram resistir, né, como essas pessoas conseguiram sobreviver, né, em meio a tanta violência. Né? E quando eu falo sobreviver, eu estou falando de manter vivo a sua cultura, né, de manter vivo, de manter a própria vontade, né, de viver, de expressar-se. Então isso vai aparecer em diversas coisas, músicas, danças, enfim, né, culinária. Então hoje, quando a gente fala de cultura brasileira, a gente observa uma série de traços que são frutos de uma resistência desses africanos, né, que permitiram, né, que alguma coisa de suas culturas natais, né, elas permanecessem vivas e foram sendo, né, ao longo do tempo incorporadas na cultura brasileira. Né? Por isso que quando a gente pensa na cultura brasileira, é muito importante entender o seu lado africano, né, o chamado afro-brasileiro, né, justamente porque nós temos uma série de elementos culturais, enfim, né, que são frutos dessa resistência. Né? Então, dentro de uma sociedade que é marcada por essa violência contra essas pessoas, né, contra esses africanos, que impunha a eles um regime de escravidão, de opressão, qualquer resistência das suas culturas, seu modo de ser, da língua ou de qualquer coisa desse tipo, já é uma luta muito, muito grande, né? Então, por conta de todo esse processo. Então aqui eu coloquei, né, ó, um exemplo de como mais ou menos era o porão, né, porque eles eram transportados nos porões dos navios negreiros, então vinham vários, né, aqui você vai ter números muito grandes. Geralmente uma grande parcela perecia no percurso, então de 300, de 400 morriam 100, morriam 150, né? Ao longo do processo, por causa de doença, por desidratação, por fome, N fatores, né? Que muitas vezes eram despejados ao mar, né? Pelos traficantes, né? Que para não contaminar os demais. Então, quer dizer, você vai ter um processo muito cruel. Né? Aqui, né, muitas vezes eram presos aqui, ainda na África, né, transportados, né, levados até os portos, onde eram feitas as negociações com comerciantes portugueses, que muitas vezes financiavam a captura desses negros, né, e aí
para vendê-los, para trazerem para a América e vendê-los, né? E aí esses navios muitas vezes passavam em vários portos, no sul, no nordeste, no norte, e indo pelo restante da América para comercializar esses escravizados que eram comprados lá na África, né? E aqui você vai ter, né, um feitor, né, castigando um negro. Essa é uma pintura do Jean-Baptiste Debré, que foi um artista que veio para o Brasil e pintou, de certa forma, as relações sociais do Brasil lá no século XIX, né? Então, demonstrando aí uma das formas de castigo. Lá atrás, ó, você também tem, tá? Você vai ter aqui, ó, amarrado na árvore, né? Então, isso era uma coisa que marca, né, de certa forma, a vida desses negros escravizados. Então, pessoal, é isso, né? É claro que a gente não encerra esse assunto aqui, tem muita coisa para se discutir, né? Muitos aspectos aí a se pensar, mas de maneira geral aqui é para a gente ter uma ideia de como é que funciona essa sociedade que está ali no engenho, né? Que faz o engenho funcionar. Então dá para ver que a sociedade que se constitui, ela vai se constituir, a sociedade colonial ela vai se constituir nessas bases, né? E vai passar por modificações, mas modificações que muitas vezes não mudam a estrutura social de fato, né? Então é isso, façam a leitura, dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder e a gente vai dialogando, tá bom? Então muito obrigado por assistir e até a próxima.